Deus abençoe a todos vocês. Você, meu amigo e minha amiga, que está aí agora assistindo o nosso programa, eu quero dizer para você que nessa série das quais nós estamos falando acerca da glória de Deus, da grandeza de Deus e a importância de nós estarmos fortalecidos na força e no poder de Deus. Ora, veja, não é uma conversa, não é uma balela, não é algo inventado, é algo que está na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Muito bem, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não. Tem gente que acredita no Papai Noel, tem gente que acredita em tudo aquilo que muitos escritores falam, mas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, muitas pessoas não acreditam. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é espírito e vida. Ah, mas foram homens que escreveram. Sim, mas foram homens, diz lá a palavra de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo. Ora, se esses homens, esses apóstolos, foram inspirados por Deus para escrever a palavra dele, então existe um significado e a gente tem que entender isso. Bom, você veja no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, fala acerca da armadura de Deus. A armadura de Deus. O que é uma armadura? Bom, nos tempos medievais, as armaduras ou a armadura era composta de quê? De um capacete de bronze, né, um peitoril, né, um escudo, né, um outro escudo redondo que ficava na frente, uma lança, uma espada. E para que tudo isso? Justamente para enfrentar as batalhas físicas que existiam, né? Era um reino contra o outro, um tentando ser melhor do que o outro, ou tomar posse daquilo que não eram deles, enfim. E isso já é um princípio satânico. Se você observar, você vai ver que Satanás ele faz isso. Ele tenta tirar ou roubar a vida das pessoas, ceifar as pessoas. E dessa forma ele usa as suas artimanhas, os seus artifícios para tentar destruir muitas pessoas e acabam levando realmente. A gente vê por aí. Então já começa pelas religiões. Tem tanta religião, tanta, né? São tantas religiões que a gente fica pensando, a religião do A, a religião do B, a religião do C, como a igreja evangélica também, não é verdade? Você vai encontrar um monte de igreja evangélica com nome disso, nome daquilo, um pode fazer isso, outro pode fazer aquilo, e você vai ver uma série de cumprimentos, né, de regimento ali, do estatuto de cada uma, que pode fazer um monte de coisa. É uma barbaridade muito grande. Entretanto, veja na Bíblia o sentido da armadura de Deus para a nossa vida. A armadura de Deus nada mais é para nos proteger, para nos guardar até o momento certo. Você sabe que nós vivemos neste mundo e cada pessoa tem um limite, né? Tem pessoas que vivem 30 anos, outras 40, 50, 60, 70, 90, 80, cento e poucos anos, mas um dia se acaba. Mas aí é que vem a parte mais importante e que muitas pessoas, elas não prestam muita atenção, a salvação. A salvação da alma, para onde nós vamos após a morte física. Existe a morte espiritual, né? A morte eterna e a vida eterna. Então são coisas distintas, bem diferentes, em que muitas pessoas elas não se preocupam de entender, não se preocupam de se atualizar, não se preocupam em estar bem com Deus,
porque ou uma ou outra coisa vai acontecer, não tem jeito. Então, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele mostra para nós aqui, quanto mais, Efésios 6, versículo 10, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor, com letra maiúscula Deus, né? E na força do seu poder. Por que isso? Qual a necessidade? Ser fortalecido no Senhor. Então, quem nos fortalece é Deus. Mas nós entendemos e precisamos estar seguindo isso. Através da palavra de Deus, em obediência à palavra, você passa a andar no caminho certo, no caminho correto, porque existem caminhos que dão para a morte, mas o caminho do Senhor é o caminho da vida. E Jesus fala sobre isso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então entendemos que se Jesus é o verdadeiro caminho, então existem outros caminhos, mas são caminhos falsos, são caminhos da mentira, são caminhos da ilusão, que conduz à perdição, e muitos têm entrado nela. Às vezes eu vejo pessoas dizerem assim: mas todos os caminhos levam a Deus, porque todo lugar que eu vou fala de Deus. Mas será que é o verdadeiro Deus? Será que é o Deus da Bíblia? É esse aqui? É essa palavra? É a palavra? Então tá bom. Se não for, então não é o caminho verdadeiro. Entretanto, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Olha aí a exortação, olha só Deus mostrando a necessidade da gente estar fortalecido na força e no poder de Deus, contra as ciladas. O que é cilada? São coisas que o diabo prepara, enganando a muitos. E Jesus disse: olha, o vosso adversário, o diabo, enganará a muita gente, e muitos entrarão no caminho da perdição. Então você veja aqui embaixo assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, que é o Espírito Santo, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então você veja que a palavra de Deus, ela fala que nós temos 3 inimigos perigosíssimos. Quais são eles, pastor? Eu acabei de ler aqui no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Então você veja que a nossa luta não é o trabalho dia a dia, não é só isso não. Isso aí é uma coisa que você tem que fazer para manter a sua vida aqui na Terra. Mas aqui fala da pior luta que muita gente está passando e não percebe, porque não tem noção, não tem conhecimento da palavra. Aqui fala de 3 espíritos, 3 potestades, né? Que é o principado, não é isso? Principado, que mais? Principados, potestade e os dominadores deste mundo. O principado é o rei deles lá, né? Que é Satanás. Depois fala da potestade. São outras, são vários, são milhares de espíritos que agem em conformidade ao principado. Depois vem os dominadores. Esses espíritos dominadores são aqueles que tentam dominar o quê? A mente da pessoa. Levar a pessoa a fazer aquilo que ele quer. Você já viu pessoas que elas vão ao médico e chega lá, não está bem, está doente, está com problema mental, está passando por isso, passando por aquilo? A maioria das pessoas diz, não, mas isso aí é um problema, é cansaço mental, isso aí é porque trabalhou muito, é porque não se alimentou, é por causa disso, por causa daquilo. Tudo bem, pode acontecer também, mas na maioria das vezes que as pessoas passam por esse tipo de adversidade, nada mais é do que problemas espirituais. Posso te garantir isso. Olha, imagina como é que a pessoa entra no vício da bebida, vício das drogas, não é verdade? Vício do cigarro e não consegue sair. Não é verdade? Por que não consegue sair? Se isso é normal, se isso é natural. Claro que não é. As pessoas são induzidas a cometerem o erro e, consequentemente, entrando nesse tipo de vida, para sair é uma dificuldade tremenda. Aí muitos dizem assim, mas isso é normal. Não, não é normal. Isso é normal para quem aceita. É normal para aquelas pessoas que elas acabam se entregando a isso, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que andam no caminho do Senhor, sabem que isso é problema espiritual, né? Esses espíritos chamados, por exemplo, dominadores, são aqueles que dominam, faz da pessoa o que quer, torna ela um criminoso, torna ela um problemático, uma pessoa perturbada, uma pessoa doida, né? Toma remédio, faz exame, faz isso, faz aquilo, e não sai daquela situação. A pessoa vai, aos poucos, vai se definhando. E muitos também são levados a viverem no desespero. Meu Deus, por que isso? Eu não consigo, eu não saio disso, eu não saio daquilo. É chamado depressão. A maioria das pessoas estão entrando em depressão. E sabe o que a ciência fala? Não, isso é normal, isso é o estresse, isso é muito trabalho, é muita preocupação com isso, com aquilo. Não deixa de ser, mas não é bem só isso, não. Quantas pessoas que chegaram até a presença de Deus dessa forma e hoje estão normais, estão curadas, estão transformadas. Não é verdade? Quantas? Eu era jovem, eu tinha 15, 16 anos, e eu tinha um desejo enorme de morrer. Eu queria porque queria morrer. Eu não sei porquê. Eu escutava aquela voz dizendo, olha, melhor para você é morrer do que viver. Então ali você vê, era Deus falando? Era o Espírito de Deus? Claro que não. Mas eu não tinha a proteção de Deus, eu não conhecia a palavra. Eu não tinha uma experiência com Deus. E aquilo ficou muito tempo, até que um dia eu conheci Deus. E quando eu conheci o Senhor Jesus, pronto, aquela voz desapareceu.
aquilo sumiu da minha vida. Eu me tornei uma nova pessoa. E hoje eu oro por pessoas que estão nessa situação. Hoje eu dou palestra, hoje eu prego a palavra, hoje eu levo para as pessoas aquilo que está escrito na Bíblia e aquilo que também eu vivi. Então, a partir do momento em que eu me entreguei a Ele, houve uma transformação. E assim também o apóstolo Paulo, ele disse: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, existe bons dias, existe dias felizes, mas existe também dias de angústia, dias de tristeza, dias de dores, dias em que você vai passar um momento muito difícil, porém, aí é que está a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aqueles que estão com Deus vão passar e vai em frente, vai lutar e vai vencer. Mas muitos, quando entrarem na grande luta, vão cair e dificilmente se levantará. Então eu gostaria que você entendesse isso, que você parasse e pensasse um pouquinho na sua vida. Será que vale a pena viver sem Deus? Será que vale a pena viver nesse mundo sem a presença do Pai? É claro que não. Então, eu gostaria muito que você começasse a entender. Leia mais a Bíblia, busca mais a Bíblia, vai numa igreja evangélica que pregue a palavra, que mostra, que ensina. Tem pessoas que lêem um pedacinho na Bíblia e pronto. Não, tem que explicar para as pessoas entenderem. Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá certo? Que Deus te abençoe. Você dá um like e se inscrever e dá um toque no sininho, se assim você deseja fazer. E que Deus possa te abençoar grandiosamente. Tá certo? Bom, outra coisa, eu sou o pastor Jorge Lopes, sou da igreja Ministério da Fé, ali na Rua dos Casados, 388, em Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Você é o meu convidado especial. Aonde fica isso? Próximo ao Shopping Tacaruna. Tá certo? E nós temos também os cultos. Esses cultos são realizados às quartas e sextas-feiras, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Você é o meu convidado todo especial. Que Deus te abençoe. Bom, nós vamos entrar agora em oração. Tá certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que esta palavra possa trazer vida, possa trazer saúde, possa trazer transformação na vida dessas pessoas que estão agora orando comigo. Pai, se tem alguém com depressão, se tem alguém angustiado, aflito, desempregado, pessoas que estão agora no leito de dor, no hospital, numa clínica, em casa, esta pessoa que já tomou remédio, tudo enquanto é tipo, e não melhorou, não adiantou nada. Então, ó Deus, aonde a medicina, o homem não pode tocar, que as tuas mãos toquem, Senhor, e que ela seja revestida da armadura do Senhor para vencer todo o principado, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Em nome de Jesus, eu declaro essas pessoas já abençoadas, fortalecidas no seu poder. Abençoe os empresários, abençoe o empregado, o trabalhador, a dona de casa, aquele que está desempregado. Senhor, abra a porta do emprego, abençoa esta pessoa, dá vitória, abençoa a vida sentimental, vida conjugal, vida espiritual. Pai, eu entrego todos nas tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Até lá.